Este é o 70? Olá! Olha, este não, porque este é numa linha à parte. Já viste, estamos em direto aqui com... Olá, muito boa tarde. Bem-vindos a mais um do Special Marketing Live Show, numa sessão especial gestão de APSZ. Ainda bem que não é, pronto, nada conotado com um partido político que tenha um nome parecido. Já nos confundiram. É verdade. Hoje vamos falar de incentivos ao investimento. Se vocês pretendem, no ano 2019, entender o que é que podem fazer em termos de investimento, de que maneira é que podem ser ajudados, este é o programa certo, ok? Já agora, Telma, vocês elencaram aí alguns temas para nós pormos aqui para o inquérito? Como fizemos no mês passado, para o mês que vem? Para possíveis, é assim, podemos já providenciar aqui alguns. Pronto, então enquanto que eu estou aqui a dizer coisas, vê isso por favor, ok? Então, hoje vamos falar de incentivos ao investimento. Quem estiver desse lado, também desde já ficam convidados. Amanhã vamos ter uma super, mega, hiper masterclass de BeLive. Eu vou-vos ensinar como podem utilizar esta ferramenta poderosíssima que eu uso para fazer os meus diretos. Além disso, vou dar a toda a gente que estiver a assistir esse direto e também a quem quiser partilhar, como é evidente, vou dar um mês de teste gratuito do BeLive, versão standard. Podem procurar BeLive.tv, as versões que tem. A standard é uma versão paga que julgo eu que anda à volta de $25 por mês, ok? Por isso, um mesinho de teste para ver como é que funciona. Além do mais, vão ter amanhã a oportunidade de ver a minha explicação em tempo real como é que se trabalha com a ferramenta BeLive, ok? Ficam desde já convidados. Se, entretanto, conhecerem alguém que possa ter interesse neste direto, ou no da manhã, ou nos dois, por favor, partilhem com as pessoas. Já agora, ponham um like na minha página. Também podem pôr um like na página da PSC, faz favor, para acompanhar o trabalho que se vai fazendo para os lados da Maia. Da Maia até parece a abelha. Olá, Tito, muito boa tarde. A Masterclass vai ser, eu já criei o direto, já está agendado. Se ainda não subscreveram os meus diretos, deve andar por aí algum botãozinho em que vocês, se carregarem no botão, podem receber notificações sempre que eu for para o ar. A Masterclass vai ser amanhã às 7 da tarde. No final do trabalho já vamos estar arrumados, ok? Quase em fim de semana. Podem esperar um bocadinho para as últimas compras das caixas de camarão e das folhas de bacalhau. Podem esperar um bocadinho e de chocolates. E ficam a ver esta masterclass em que eu vou dar uma... Aliás, são duas prendas de Natal. Uma é, ficam a saber como é que o BeLive funciona. A outra é vão ter a oportunidade de pô-lo a funcionar, porque vão ter um mês para testá-lo. Se entretanto surgir alguma dúvida, também estarei cá para esclarecer, ok? Por isso estejam por aí. Hoje, então, vamos falar de incentivos ao investimento. Se conhecerem alguém que possa ter, esteja a começar um negócio, tenha aí já tenha o seu negócio e queira expandir-se, etc. Quero eu acreditar que é o direto certo. Convidam essa pessoa, deve andar por aí por baixo um botãozinho em que partilham com amigos, convidam amigos para vir para aqui, para termos aqui muitas pessoas a assistir este direto que quero acreditar que vai ser muito bom, ok? Porque senão, no final, não convidam essa pessoa. Olá, Paula, muito boa tarde, bem-vinda. Ok, então hoje vamos falar de incentivos ao investimento. Temos aqui, Telma, já tens aí sugestões de temas? Tenho aqui sugestões, sim. Consegues-me enviar isso, por favor, pela janelinha de chat? Está aí em baixo do lado esquerdo. Sim, senhor. Sim, senhor. Ok, amanhã eu vou-vos explicar como é que se usa isto para conversar. Estamos aqui, nós podemos estar aqui em segredo a conversar com os convidados. Em off-record, nós aqui. Exatamente. E já agora, quem for entrando, pode dar uma boa tarde, dizer onde é que está a falar. Ok. Eu agora vou começar a criar um inquérito, ok, para decidirem qual é o tema do próximo mês. Por aqui temas um bocadinho diferentes também. Eu nem sei porque é que nós antecipámos. Eu acho que fazer isto no dia de Natal seria uma excelente... Eu acho que sim.
Nós ainda ponderámos bem, nós temos. Afinal, era um programa interessante. Fazer companhia às pessoas nesse dia, eu acho que sim. Ora bem. Apoios ao turismo, apoios à contratação, como preenche a minha... Mais um. Vou pôr 4. Pode ser 4? É até 4, exatamente. Pronto. Ok. Próximo mês, apoios ao turismo. Oh, esta é boa. Isto são temáticas que nos volta e meia nos aparecem, por isso acho que sim, acho que podem ser temas interessantes para discutirmos. Assim, estes dois últimos vão ter que ser obrigatórios mais cedo ou mais tarde. Exatamente. Para mim vão ser obrigatórios. Vai ser só para definir a ordem isto, no fundo vamos falar deles todos. Ora bem. Então, por favor, não se esqueçam de votar. Atenção à abstenção. Eu, agora em diante, vou ter que criar uma punição gravíssima para quem não votar. Ok? Então, já temos aqui uma votação no ar, por favor. Ok? Deixa-me pôr aqui. Opa. Já agora, por favor, votem que tema querem ver abordado no próximo mês. No mês passado, este programa vai para o ar sempre na última terça-feira, terça-feira de cada mês. Terça-feira de cada mês. Excepcionalmente, hoje é uma quarta-feira e não é também a última terça do mês, porque não sei porquê, eu não sei porque é que as meninas da PSC não querem fazer na próxima terça-feira, só porque é Natal. Eu acho que era um bom tema, era um bom dia à volta da lareira a comer pinhões, era um excelente dia para falarmos de incentivos ao investimento, ok? Então, por favor, comecem a votar, comecem também a pôr comentários, a fazer perguntas para que esta conversa seja mais interessante, ok? Não se esqueçam de votar. Olá, Telma, muito boa tarde. Olá. Muito obrigado pela vossa disponibilidade por mais um episódio do Special Marketing Live Show, sessão especial. Então, aquilo que eu ia pedir era que falasse um pouquinho de ti, porque certamente que algumas pessoas do outro lado ainda não te conhecem, falasse um pouquinho da PSC e arrancamos para os incentivos ao investimento. Pode ser? Pode ser. Portanto, o meu nome é Telma Sousa, eu sou consultora na PSC Consulting. A PSC Consulting já existe portanto, há alguns anos. Fazemos no próximo ano 18 anos. Portanto, temos vindo aqui a especializar-nos em muitas áreas. Para o ano vamos atingir a maioridade. Portanto, a ideia é ainda arriscamos um bocadinho noutras áreas, mas pronto, este tema insere-se numa das nossas áreas de negócio, que é a área de consultoria a projetos e incentivos. Portanto, ajudamos as empresas a obter estes fundos, não é? Portanto, eu sei que as últimas notícias não têm sido muito favoráveis a nível dos fundos, não é? Portanto, anda aqui muita coisa por trás, mas a ideia é nós precisamos dos apoios aos empresários mesmo para que se consiga atrair estes fundos para quem realmente precisa, para quem realmente investe. Portanto, esta é uma das nossas áreas. Este foi o tema escolhido no último direto que tivemos, não é? Portanto, em que temos a abordar os benefícios fiscais, que também, portanto, é uma temática bastante interessante. E aqui a ideia era, se os benefícios fiscais são para, tendo em conta investimentos passados, agora vamos, e estamos numa altura ótima para isso, portanto, não é terça-feira de Natal, mas é uma das últimas quartas-feiras do ano, portanto, a altura, se calhar, de pensarmos nos investimentos do próximo ano, e, portanto, achamos que faz todo sentido falarmos aqui um bocadinho, darmos a conhecer às pessoas que possíveis incentivos e ajudas é que podem ter para que esses investimentos não sejam tão penosos, não é? No orçamento empresarial. E, portanto, acho que podemos criar aqui, neste bocadinho de tempo,
portanto, dar aqui informações muito úteis, agilizar isto, ver que isto não é nada do outro mundo, portanto, são coisas que se conseguem perfeitamente agilizar e que realmente obrigam-nos a pensar um bocadinho, não é? Naquilo que nós realmente queremos investir e fazer aqui um plano mais consolidado, mas penso que se o fizer, portanto, se tivermos esse bocadinho de trabalho em pensarmos nisso agora, podemos ter aqui muito boas oportunidades a nível financeiro para as empresas, ou quando quem diz empresas, diz também para empresário em nome individual, que também não estão aqui excluídas destes fundos. Muito bem, agora deixa ver se eu também apareço, porque senão ficas aí muito sozinha e abandonada. Ora bem, bom, vamos então avançar para as tipologias de financiamento, de apoio, de incentivo. Ai meu Deus, é o que tem devolvido em direto, é que se estivéssemos a gravar, nós íamos ter que estar aqui a cortar ou repetir tudo de novo. Aqui podemos dizer... Assim vale todo. Sinónimos todos. Ok, pronto, vamos lá então. Pronto. O primeiro então será este, certo? Inovação produtiva, exatamente. Portanto, isto eu queria já dar uma nota, Marco, porque há um bocado estávamos a falar e bem do facto de pensar que ajudas é que se pode obter em 2019 e a primeira grande boa notícia, não é? É que estes incentivos não são só para um ano. Ou seja, nós quando estamos a pensar em recorrer a este tipo de ajudas de custo, ajudas ao apoio ao investimento, podemos sempre pensar nisto a 2 anos. Ok? Salvo uma exceção que vou mencionar, que é o último apoio que vou referir, nós podemos sempre pensar nisto num espaço mais alargado de tempo, o que é ótimo, porque dá tempo às empresas de pensarem não só o que eu quero fazer no próximo ano, mas também já no segundo. Ok? E, portanto, nós selecionamos aqui alguns, não vamos falar deles todos, porque isso daria para nós estarmos aqui desde hoje até à próxima terça-feira a falar, ok? Portanto, são mesmo muitos os existentes. Pronto, para mim também é assim, se as pessoas estiverem disponíveis, está tudo bem. Mas, de facto, esta inovação, nós vamos falar de inovação produtiva, sim? Para quem quiser saber mais, já agora deixas aí a água na boca, digamos assim. Para quem quiser mais, tem bom remédio. Contacta a PSC Consulting e perguntem, afinal, o que é que vocês têm mais aí no menu para nós? Tão simples como isso, ok? Exatamente. Isso é verdade, estamos sempre disponíveis para isso. Mas pronto, este aqui que vamos falar hoje, nós elencamos 5. Portanto, vamos falar da inovação produtiva, do empreendedorismo qualificado e criativo, que está, de certa forma, relacionado, mas também é para explicarmos aqui algumas diferenças, não é? Depois, o qualificação e internacionalização das PME. Depois, o investigação e desenvolvimento empresarial, que também é uma linha bastante interessante. E, por último, o SI2E, que é o Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego. Então, vamos falar destes 5 e porquê? Porque os 3 primeiros, portanto, a inovação produtiva, o empreendedorismo e a qualificação e internacionalização estão abertos. Portanto, são concursos que, se as empresas ou as pessoas tiverem interesse, já se podem candidatar. Okay? Eles funcionam como concurso, portanto, mediante alguns prazos, e neste momento estão em vigor. Portanto, elencamos como sendo os princípios, colocamos porque deverá estar mesmo para abrir também. Portanto, a ideia que nós temos, a informação que obtemos é que vão abrir todos neste ano, portanto, se falta esse, à partida irá abrir entretanto. E o SI2E, porque realmente é um incentivo que tem estado, ele ainda é recente, portanto, tem pouco mais de um ano, e tem sido muito procurado. E como ele não é, portanto, ao contrário destes, não abre só uma vez no ano ou duas, portanto, vai abrindo mediante os locais, as regiões onde se localizam os projetos. Achei que também era interessante falarmos sobre ele. Portanto, esta inovação produtiva, como o próprio nome indica, isto está relacionado com o processo produtivo das empresas, ok? Mas quando estamos a falar de processo produtivo, as empresas não precisam de estar a produzir, okay? Não precisam de ser indústrias, não precisam de estar a criar produtos. Pode também estar relacionado com serviços, ok? Portanto, aqui associa-se o produtivo não só à produção de produtos, mas também àquele que é o processo de prestar determinado serviço. Por exemplo, aqui as questões do turismo, ok? Portanto, se quisermos fazer uma unidade de alojamento turística, também não deixa de ser elegível na inovação produtiva. E aqui estamos a falar sempre do serviço. Qual é aqui o grande critério deste apoio? É que temos sempre que estar a falar de incentivos realmente inovadores. Nós temos que estar a falar de uma solução que venha, de certa forma, a nível nacional, melhorar a oferta que já existe. Okay? Ponderar uma candidatura à inovação, temos já que partir deste princípio, que é,
ok, eu vou trabalhar nesta área, mas eu já sei, portanto, tenho que fazer um levantamento o mais minucioso possível da minha concorrência, de saber o que é que já existe, para ver como é que eu me posso distinguir. Ou seja, eu tenho que demonstrar aos técnicos que vão analisar este projeto, não é? Portanto, nomeadamente ao Turismo de Portugal, se estás a falar de um projeto de turismo, por exemplo, que o projeto que eu tenho em mente, portanto, a ideia de negócio que eu pretendo implementar é capaz de atrair alemães, noruegueses, holandeses, espanhóis, só para aquele espaço, porque eles não têm aquilo noutro local do país. Ok? Portanto, é este o objetivo que se deve ter em conta. E fala-se muito, por exemplo, dos hotéis temáticos. Aqui, por exemplo, o Hotel da Música, aqui no Porto, foi um dos hotéis financiados pela Inovação Produtiva, porque tinha ali um tema, portanto, ali tudo daquele hotel inspira música, portanto, atrai um público em específico, é certo, não é? Portanto, podemos estar aqui a segmentar muito o nosso mercado, mas, de certa forma, é isto que se espera, é criar coisas diferentes. E realmente não há muitos hotéis de música por aí. Não é? Portanto, isto é só um mero exemplo. Não é como nós temos o projeto nem nada, portanto, não estamos aqui a puxar a brasa à sardinha, mas é só para contextualizar o exemplo do que é que eles consideram realmente interessante, não é? Sim, depois, aliás, se me permite, em relação a este tipo de projetos sim, que podem ser um bocadinho arrojados do ponto de vista da segmentação, nós podemos pensar, isso é para pouca gente. Pode ser que temos que pensar que, evidentemente, as pessoas que gostam de música podem ser os clientes por excelência, os mais, porque estão mais orientados. Mas também há pessoas, e eu quero acreditar que há muitas, que gostam de ir para coisas diferentes. Se calhar não são tão... Apesar de que eu quero acreditar que toda a gente gosta de música, porque há tantos géneros de música que eu quero acreditar Exato. Que é difícil nós não gostarmos de um, como é evidente. Mas vamos imaginar que, hipoteticamente, Exato. Nós até nem gostamos, não somos apreciadores loucos de música. O facto de haver um espaço diferente, temático, que não encontramos em mais lado nenhum, pode ser uma excelente razão para nós irmos. Às vezes nós temos este problema de pensar, pois não é... Às vezes a razão é mesmo essa, é que é algo tão único que eu quero ir só por isso. Então é importante nós termos este tipo de pensamento de ser um pouco mais exclusivo, um pouco mais seletivo, chamemos-lhe assim, que pode ser uma boa razão para chamar alguém que gosta deste tipo de experiências únicas. Certo, é mesmo isso. Portanto, isto acaba já por ser uma dica para quem pondera apresentar um projeto deste género, ok? Portanto, e quem fala de turismo fala de outro tipo de serviços em que aqui realmente tem que se pensar um bocadinho fora da caixa, ok? Portanto, é isso que se espera. Esta inovação produtiva sofreu umas alterações, portanto, estávamos aqui a correr o risco de ficar sem verbas, portanto, este quadro comunitário que está a decorrer, portanto, o Portugal 2020, que é o quadro, este nome se calhar já é comum a mais pessoas, é o quadro por excelência que alberga todos estes incentivos que vamos aqui mencionar, e, portanto, como a própria engenharia terminará em 2020, não é? Portanto, e estávamos aqui com algum problema no nível de verbas. Portanto, o dinheiro que tinham disponível estava praticamente todo esgotado. E o que fizeram agora foi reprogramar os fundos, portanto, reprogramar os concursos para que, ou seja, fizeram um reforço de verbas através dessa reprogramação. Portanto, e a inovação produtiva, que até agora era um incentivo unicamente estatal, portanto, aqui estávamos a falar do organismo que geria os fundos no inovação, que era o IAPMEI, portanto, o IAPMEI é um organismo também a nível nacional, que é quem gera, quem avalia e quem acompanha este tipo de projetos. Agora, isto foi aqui uma pequena diferença, portanto, também é interessante falar disso porque pode assustar a algumas pessoas o facto de envolver aqui a nome banca agora. Ou seja, a inovação produtiva era um incentivo que tinha todo ele de se devolver, ok? Portanto, isto era quase como um empréstimo, só que não se pedia ao banco. E nós temos visto que muitas vezes aqui o efeito psicológico de falarmos em banco assusta muita gente, mas realmente eles criaram aqui um conceito que criaram aqui até uma boa sintonia. Portanto, vamos ver como é que funciona na prática, mas pelo menos naquilo que é a perspectiva deles, parece que vai resultar até de uma forma positiva para as empresas. Falar de um incentivo que agora não é todo ele reembolsável, ou seja, as empresas de antes recebiam um incentivo que poderia ir até 70%, mas tinham que o devolver todo, se nada mais fosse dito. Ok? Tinham que devolver esse valor, tinham 6 anos para o fazer, o prazo global eram 8 anos, 2 anos eram de carência, as empresas não estavam a pagar nada, e durante 6 anos tinham que devolver.
Os projetos de turismo, o prazo era um bocadinho mais largo, eram 10 anos, porque também se entendem que os projetos de turismo, que nós estávamos aqui a falar, ambiciosos e inovadores, exigem muitas vezes montantes de investimento um bocadinho avultados. Portanto, 6 anos para devolver, sabemos que dava ali uma prestação um bocadinho penosa para as empresas. Portanto, eles estavam aqui mais 2, nos casos dos projetos de turismo. Agora, o que é que acontece? À partida, quando as empresas se candidatam, já recebem uma parte a fundo perdido, o que é excelente. Portanto, de um incentivo, pode ir entre 15% a 75%, ok? E aumentaram aqui a possibilidade em 5% de verbas, de receberem fundos. Metade desse valor vem à partida como sendo a fundo perdido. Portanto, as empresas não terão que devolver. É certo que têm sempre que depois cumprir com os resultados que se comprometem em candidatura, mas isso é transversal a todos os concursos. Nós aconselhamos sempre, vamos fazer projetos com alguma ambição a nível de conceito, mas não com grande ambição, ou pelo menos uma ambição que não seja expectável que se atinja a nível de resultados monetários, nomeadamente volume de negócios, criação de postos de trabalho. Portanto, porquê? Porque isto são indicadores que depois nós não cumprirmos, temos os técnicos a meio à perna e com razão a dizer, olha, mas senhores, vocês disseram que iam investir X para ganhar Y e estou a ganhar Y menos X. Ora bem, alguma coisa aqui não está bem, não é? Portanto, o ideal é sempre fazermos candidaturas o mais ponderadas e racionais possível, a nível de previsão, para que nós não defraudemos as expectativas. E se assim for, portanto, se nós não defraudamos as expectativas, metade do incentivo que recebermos fica para a empresa, o que é excelente, portanto, é dado. O valor remanescente é agora conseguido junto da banca. Ok? Portanto, já não é o IAPMEI que fica responsável pelo pagamento do incentivo reembolsável, mas a banca. Portanto, há bancos protocolares muito novo, mas, portanto, há aqui informações que nós ainda não sabemos o detalhe concreto, porque também ainda estamos aqui, fizemos alguns pedidos de disposição, porque pronto, nós analisamos a legislação, mas há coisas que são sempre não claras como nós gostaríamos, não é? Portanto, e mesmo a nível do reembolso das prestações, o que eles dizem é que este incentivo que agora é atribuído junto da banca, é conseguido na banca, segue os mesmos moldes que o incentivo reembolsado. Portanto, ao que tudo indica, este valor que é atribuído na banca também será devolvido com um prazo de 8 anos, sendo que 2 são de carência. Ou seja, as empresas terão na mesma 2 anos em que não estão a pagar nada e só começam a pagar no terceiro com 6 anos para o fazer. Okay? Isto é o que é dito na legislação. Portanto, no fundo, eles vêm aqui um bocadinho desmistificar isto da banca, ou seja, é realmente outra entidade que fornece o incentivo, mas na prática o efeito é o mesmo, okay, para as empresas, com a vantagem de que uma parte do incentivo é dada. Okay? Esta é a grande vantagem da inovação e realmente, pronto, se estivermos a pensar nisto, torna-se interessante, não é? Portanto, não temos que pagar juros a ninguém, uma parte até fica para nós, podemos ter até 75%, só temos que assegurar 25%. E o que é que eles financiam aqui neste fundo? Eles financiam tudo aquilo que é operacional. Portanto, estamos a falar de uma indústria, financiam maquinaria, softwares ligados à parte produtiva, hardwares ligados à parte produtiva, portanto, tudo aquilo que seja realmente ligado à parte de concepção do produto ou do serviço, à parte do processo produtivo, desde que lá está, se venha ou criar algo totalmente novo, ou no caso de já existir, fazer ali melhorias significativas ou alterações significativas aos processos. Ok? É isto que se pretende com este tipo de programa. Ok? Do inovação, portanto, de uma forma geral, as empresas não têm que ter nem anos mínimos, nem anos máximos, ok? Destina-se quer a pequenas, médias empresas, mas também às grandes, ok? Micro, pequenas, médias e grandes empresas, portanto, é abrangente também a este nível. Claro que as taxas de apoio também são mais atrativas, por exemplo, para uma PME do que para uma grande empresa, ok? Do que uma não PME. Em todo o caso, todas as empresas são, à partida, aceites. Pois há critérios que temos que analisar, como a autonomia financeira, tudo isso, mas isso depois, lá está, o nosso apoio, só para quem nos está a ouvir também ter uma ideia de como é que empresas, como a nossa empresa funciona e outras empresas podem funcionar também, este apoio, o nosso apoio na fase inicial consiste nisto mesmo, portanto, olhar para a empresa em concreto, olhar para o projeto em concreto e ver se encaixa. Portanto, ver se há um enquadramento realmente nesta linha ou se é melhor irmos para outra. Ok? Portanto, é este o objetivo principal de quando se chama o primeiro enquadramento dos projetos, é isto que queremos dizer, ou seja, ajudar realmente a empresa a olhar para aqueles indicadores que são tidos em conta e ver se realmente há possibilidade ou não de conseguir uma aprovação dos projetos a esse nível. Ok? Portanto, aqui, parte produtiva, parte operacional das empresas pode ser aqui assegurada. Ok? Pronto.
O ponto seguinte, o empreendedor... Entretanto, vamos fazer aqui uma pausinha já agora. Estão aqui 16 pessoas online, por favor, vamos aqui uns coraçõezinhos para a Telma já agora, e também não se esqueçam de votar, e também não se esqueçam de colocar dúvidas, pelo menos digam olá, boa tarde, ok? Vamos então ver como é que estão. Sim, para saber que está no próximo mês. Então temos... Deixa-me esconder aqui. Temos 67% apoios à contratação, 33% devo optar por criar uma empresa ou trabalhar como independente, ok? Continuem a votar, por favor, atenção à abstenção. Nós somos vistos como um povo que raramente se abstém. Por favor, votem neste... Manifestem-se. Ok, por favor, deixem aí as vossas dúvidas, os vossos comentários, para ser uma conversa mais interativa. Ora bem, vamos dar voz ao povo, senão ainda fazem também aqui uma manifestação dos coletes amarelos. Ora bem, vamos então ao segundo ponto, empreendedorismo qualificado e criativo, certo? Exatamente, é isto mesmo. Este nome, portanto, este incentivo, não é tão falado assim. Porquê? Porque muitas vezes este empreendedorismo qualificado e criativo está agregado à inovação. Portanto, muitas vezes nós estamos até a falar mesmo com os nossos clientes e estamos a falar com eles como se fosse um projeto de inovação, mas no final optamos por esta linha. Porquê? Porque eles são mesmo muito semelhantes em termos de objetivo, ou seja, aquilo que eles financiam, aquilo que eles prevêem a nível de apoios é muito semelhante. Mas eu quis pôr um ponto diferente, porquê? Porque eu até referi no inovação que não tinha limite a nível de idade das empresas e tudo mais, nem ao nível da atividade das empresas. Mas no empreendedorismo isto já tem. Portanto, digamos que o empreendedorismo é uma inovação um bocadinho mais restrito, porque também tem outro tipo de características. Ou seja, este empreendedorismo qualificado é na mesma para a parte produtiva, operacional das empresas e financia igualmente maquinaria, tudo o que seja para realmente a atividade operacional, mas só podem candidatar-se empresas até 2 anos, por isso é que aqui a palavra empreendedorismo assume aqui alguma importância, não é? Portanto, empresas ainda numa fase inicial, startups, e realmente as empresas têm que ter atividades que sejam de forte intensidade tecnológica ou de conhecimento, ok? Portanto, isto existem umas tabelas que depois nós também podemos disponibilizar, que dizem que atividades são essas, ou seja, todas as atividades económicas previstas a nível nacional estão classificadas como sendo de fraco, médio ou forte intensidade ou de conhecimento ou de conhecimento e tecnológico. Portanto, para haver um enquadramento neste projeto, é a primeira coisa que temos que confirmar. Ou seja, se a empresa tem menos de 2 anos e se realmente a atividade principal que a empresa exerce está numa dessas atividades com forte intensidade, quer seja tecnológica ou de conhecimento. Ok? Portanto, é aqui uma salvaguarda importante. Outra grande diferença que surge agora, com as alterações que foram feitas à inovação, é que o empreendedorismo não envolve a banca. Ok? Portanto, o incentivo é na mesma. Portanto, ele era todo reembolsável, deixou de ser. Portanto, uma parte passa igualmente a ser a fundo perdido, mediante o cumprimento das metas por parte das empresas, mas ele é atribuído logo como a fundo perdido, e eu reforço isto, já um bocadinho reforcei o facto de ser logo a fundo perdido, porquê? Porque de antes as empresas também poderiam conseguir que uma parte fosse a fundo perdido, mas isso era, ou seja, nós recebíamos o dinheiro a contar que tínhamos que o devolver todo. Se ao fim de 2 ou 3 anos, quando o IAPMEI viesse confirmar os nossos indicadores de resultado, é que iam realmente ver se nós tínhamos ultrapassado, aqui não era atingir, era ultrapassar os indicadores que tínhamos dito em candidatura. E se realmente conseguíssemos ultrapassar, eles propunham-nos que uma parte do incentivo fosse não reembolsável, mas isto era tudo numa fase posterior, de uma previsão. Agora não. Agora eles dão-nos uma parte logo, 50% do incentivo que nos é atribuído a fundo perdido, e nós só temos de ter a preocupação de cumprir com aquilo que dissemos, nem é ultrapassar, ok? Portanto, isso também é importante falar, porque aqui também tem um efeito diferente, um efeito psicológico nas empresas diferente. Uma coisa é que eu receber uma coisa que tenho que devolver, outra coisa é receber uma coisa que eu sei que só depende de mim assegurar que aquilo se cumpra e que eu realmente não se altere para reembolsável. A outra parte do incentivo, o incentivo reembolsável.
é mesmo atribuído pelo IAP meio. Portanto, aqui não é a banca que fica responsável por isso, portanto, é o IAP. Aqui no empreendedorismo, digamos que só houve melhorias. Portanto, continua a funcionar apenas com este organismo, que é o organismo intermédio, não é? E uma parte perdida, a outra temos que a devolver sem juros. Ok? E a taxa de apoio pode também ir até aos 75%, sendo que os empresários é que os restantes 25% de capital para financiar os restantes investimentos. Aqui um esforço pela parte do empresário, mas isso, digamos que é aqui o compromisso que eles também tenham e a demonstração que eles também têm de que acreditam nos projetos, não é? Portanto, há sempre que haver aqui algum esforço da parte deles. E só para terem também, é importante falar nisto também, os projetos eles que são todos pontuados, ou seja, como é que eles sabem que projetos é que são aprovados? Eles pontuam os projetos de 1 a 5, mediante um referencial de mérito que também é conhecido, portanto que as empresas têm acesso também a esse referencial de mérito, portanto sabem o que é que têm que ter para ter uma boa pontuação, isso também é transparente a esse nível, e os projetos são, portanto, pontuados de 1 a 5. E aqui o objetivo é nós termos sempre o máximo de pontuação possível. E a percentagem que o empresário coloca de capital próprio nas empresas, ok? Portanto, se for 25%, ou 30 ou 35, em alguns apoios dá direito a uma pontuação maior. Portanto, quanto maior é a demonstração de compromisso do empresário, maior também é a possibilidade de ter uma boa pontuação a nível do projeto. Isto é para se entender, não é, como é que eles veem as coisas, é mais ou menos desta forma, ok, se eles acreditam, também têm direito a mais pontuação, portanto o projeto ganha mérito só por si. Ok? É um bocadinho por aí. E acredita, às vezes não basta acreditar, basta de acreditar e ter dinheiro. Porque muitas vezes os empresários até acreditam muito nos projetos, não têm dinheiro para lá colocar. Mas é verdade, nós chegamos cá projetos muito bons, que dá mesmo vontade de uma pessoa dizer, vamos aprender com um técnico de IAP meio e ele perceber que até valia a pena meter aqui 100% de capital, porque isto vale mesmo a pena. O problema é que as regras são para todos, ou pelo menos, daquilo que nos é dito, daquilo que é visível, as regras são iguais para todos. Portanto, aí não há como fugir. Eles só emprestam ou só dão um incentivo no máximo até 75%. O resto, o empresário tem que tentar colmatar de alguma forma. Ok? Portanto, isto para explicar aqui um bocadinho a diferença entre o inovação e o empreendedorismo, pronto, só porque o empreendedorismo é um bocadinho mais segmentado, um bocadinho mais restrito, ok? Eles estão às vezes a decorrer até ao dia 15 de março. Fiz aqui uma pausa porque o outro é dia 8 de fevereiro. Ainda dá tempo de começar o projeto. Mas de qualquer maneira, convém tratar já disso, porque senão há a bela maneira portuguesa. Começámos a tratar disto no dia 14 à meia-noite. Não resulta. No dia 14 tem que estar submetido. Depois no dia 15, por experiência, as plataformas estão um caos. Portanto, estamos ali a carregar e aquilo volta ao início, apaga tudo, volta a carregar, volta. Não. Para quem tem problemas de coração, então é terrível. Porque estamos ali com uma ansiedade, dá por favor, e ela não dá. E por experiência própria. Nós dizemos sempre, olha, o prazo é dia 15, mas esqueça o dia 15. Vamos ter em conta dia 13, no limite já assim a arriscar muito, 14. Portanto, gostamos sempre de dar esta alerta e o que eu estava a dizer é importante. Esta é a altura ideal para pensar no projeto, pensar que investimentos é que eu tenho a fazer nos próximos 24 meses e onde é que eu vou arranjar os outros 25% de capital também é importante. Ok, em alguns casos isso também é importante assegurar desde já para não nos estarmos a meter, em vez de numa solução, estarmos a meter de um problema, porque depois de termos o projeto aprovado, há que cumprir com as coisas e nós também gostamos de alertar para isso. Portanto, gostamos de demonstrar que isto é uma ajuda, é certo, mas não convém estarmos a comprar problemas em vez de soluções. Exatamente. Ok? Vamos passar novamente ao inquérito. Dúvidas a este nível? É isso, vamos lá ver como é que está isso. Vamos lá ver como é que isto está. Ora bem, 57, deixa-me esconder aqui o banner, 57% querem apoios à contratação, 43% querem criar a própria empresa ou trabalhar como independente, um total de 7 votos, por favor continuem a votar, é muito importante, é o futuro deste programa que está em causa. E já agora, se tiverem algo... E até para saber quem é a colega que vai estar cá na próxima vez. Ok, para se preparar. Porque dependendo do tema, já vamos dizer, olha... És tu que te vais de castigo. Exatamente. Não, isto até é interessante. Muito bem. Até é interessante. Até se faz. Bom, não se esqueçam também que estiverem desse lado, por favor,
deixem aí algum comentário, nem que seja só um olá, boa tarde. Também podem pôr aí uns coraçõezinhos para a Telma passar o Natal mais caloroso. Exato. E não se esqueçam também, amanhã temos a grande Masterclass de Be-Live, ok? Não falhem, amanhã às 7 da tarde. Telma, avançamos para o próximo ponto. Ora, deixa eu ver se eu encontro aqui. Estamos a falar qualificação e internacionalização. Exatamente. É isso? Pronto, ok. Exatamente, é esse mesmo. Pronto, este também está aberto, portanto está a decorrer neste momento, até o dia 8 de fevereiro, portanto este já obriga ali a pensar-se isso um bocadinho mais rápido. Mas pronto, isto também são projetos que muitas vezes já estão na cabeça das pessoas, só que muitas vezes não se contextualiza e não se pensa nisto como um projeto. E refiro-me, por exemplo, o que é que este tipo de projeto financia? Para começar, não tem também limites à idade das empresas, à dimensão das empresas, à localização das empresas. Portanto, se eu tiver um projeto ou se fizer parte da minha atividade, eu, por exemplo, visitar mercados externos, ir reunir com clientes, ir fazer viagens para angariar parceiros, falar com fornecedores, visitar uma feira internacional da minha área, querer expor os meus produtos ou demonstrar o meu serviço numa feira internacional, muitas vezes as empresas já fazem isto, portanto já faz parte da sua prática e não pensam que isto, a nível estratégico, pode dar origem a um projeto, não é? Portanto, sempre que nós temos, e aqui é o foco desta linha, se eu pretendo na minha estratégia dos próximos 24 meses, lá está, 2 anos também aqui, abranger novos mercados, portanto, tentar aqui angariar novos mercados, quer a nível de parcerias, quer a nível de clientes, eu posso ter aqui uma ajuda às despesas que eu preciso de fazer para conseguir chegar a esse mercado. E, nomeadamente, viagens de prospecção, portanto, aqui que estamos a falar de uma comparticipação para a própria viagem e para a estadia. Se eu for visitar uma feira internacional, é considerado um viagem de prospecção na mesma, mas se eu quiser participar numa feira, portanto, ter a minha empresa representada numa feira internacional, da minha área de interesse, eu posso ter aqui uma comparticipação à viagem, à estadia, ao transporte dos materiais dos produtos para o local da feira, ao aluguer do stand, à própria concepção e transporte do stand e a todos os custos logísticos da feira. Ou seja, isto é uma feira internacional, uma coisa que por norma é cara, ok? E eu digo sempre internacional porque eles só financiam este tipo de despesas se for para o mercado externo. Portanto, feiras em Portugal estão excluídas. Mas as feiras fora, por norma, são feiras muito caras. O facto de termos a empresa, o facto de termos lá um stand montado, por mais pequeno que ele seja, às vezes estamos a falar de um custo que vai rapidamente para os 10 mil euros. E isto para uma empresa que está... pode assustar um bocadinho, pode ser algo que isto tem que ser melhor ponderado. E, portanto, a falar de um projeto deste, estamos a falar de um incentivo que é uma taxa fixa, portanto, é de 45% a fundo perdido. Ou seja, se eu vou fazer uma feira que me custa 10 mil, eu sei que o meu encargo vai ser de 5.500. Ok, eu tenho aqui custos, mas dentro de ponderar 5.500 ou 10 mil, dá-me aqui algum desafogo às costas, não é? Portanto, se calhar faço 3 pelo preço de 2. Portanto, se calhar já vale a pena o risco, não é? E nas viagens a mesma coisa. Portanto, viagem e estadia, eu recebo 45% daquilo que eu executar a fundo perdido. E aqui quem diz isto, diz, se eu vou para as feiras eu preciso de material promocional, portanto eu muitas vezes tenho que fazer serviço de fotografia, eu tenho que fazer catálogos promocionais, flyers, quero fazer um vídeo promocional do meu processo produtivo, por exemplo, ou fotografias, ou um vídeo do serviço, ou um exemplo de como é que eu presto o meu serviço. Esse vídeo convém estar se calhar em português, francês, inglês, alemão, por exemplo. Portanto, todos estes custos, muitas vezes pesam a própria edição do vídeo, a própria recolheita das imagens. Portanto, contratamos uma empresa que vai fazer isso, a tradução do vídeo, tudo isso são despesas que podem aqui ser aceitas e comparticipadas a uma taxa de 45%. Um plano de marketing, por exemplo, ok, se eu quiser fazer um plano de marketing, se eu quiser implementar uma estratégia de marketing, isto podem ser despesas a colocar aqui neste incentivo, ok, neste projeto. Se eu quiser fazer uma loja online, por exemplo, se eu quiser conceber uma loja online com todas, com fotografias, os produtos, com uma vertente de pagamento automático e tudo mais, e às vezes lojas online, há lojas baratas, mas também há lojas que já atingem preço um bocadinho elevado. E isso são despesas que também podem aqui ser... Até posso deixar aqui uma dica. Se quando apresentarem a ideia a um web designer, ou alguém que desenvolve sites, de uma loja online e o preço for baixo, desconfiem.
Exatamente. Desconfiem. Exatamente, isso é verdade. Pronto, agora, o que é que acontece? E muitas vezes as empresas evitam este tipo de custos e muitas vezes uma loja online, e nós temos tido esse feedback de alguns clientes, tira-nos logo uma grande barreira a nível de negócios, que é a barreira geográfica, não é? Portanto, que cada vez menos existe, mas que para algum tipo de negócios ainda é uma barreira, pronto, que existe e a loja online tem aqui um papel muito importante pelo menos não é fazer desaparecer as barreiras, mas não as termos tão presentes no nosso dia-a-dia dos negócios, não é? Portanto, e são investimentos que valem a pena, portanto, daquilo que nós temos visto, não é? E aí estamos, volta e meia vimos a falar, próprias estatísticas mostram que o comércio online tem vindo a ganhar grande ênfase, não é? Portanto, e eles também incentivam este tipo de investimentos, portanto, projetos que tenham este tipo de investimentos são projetos melhor pontuados, a nível de candidaturas ao Portugal 2020 também. Portanto, por isso mesmo, porque eles reconhecem que é uma mais-valia para as empresas. Outra situação bastante atrativa neste incentivo é que eles também financiam a contratação de até 2 pessoas, desde que essas pessoas sejam pelo menos licenciadas, e aqui, pronto, privilegia-se a contratação de quadros qualificados, e que fiquem, por exemplo, afetas à parte comercial, de marketing da empresa. Portanto, a empresa ter ali alguém que esteja, durante todo o tempo do seu trabalho, a pensar na estratégia da empresa, a implementar a estratégia, ela que vai às feiras, por exemplo, ela que vai reunir com um cliente externo. Portanto, isto também é financiado a 45%. Portanto, o salário bruto da pessoa, mais os encargos que a empresa tem com a Segurança Social, são também encargos aceitos neste projeto e que são financiados a 45% a fundo perdido. Portanto, este aqui é, se calhar, o mais abrangente e lá está, muitas vezes completa-se a uma inovação. As empresas muitas vezes avançam com os dois, a inovação para a parte produtiva, operacional, e a qualificação e internacionalização para a parte de melhoria à gestão e a própria estratégia de internacionalização das empresas. Aqui o foco de todos estes incentivos é que realmente haja um certo direcionamento para o mercado externo, ok? Portanto, enquanto que não são, isto aqui não é critério de elegibilidade, portanto as empresas não são obrigadas a ter contato com o mercado externo para se candidatarem, mas são critérios de valorização de gestão, ok? E muitos dos critérios do mérito têm isso em conta, o direcionamento das empresas e a previsão de alcance de determinados mercados externos, de determinada cota de faturação ao mercado externo, ok? Portanto, nós, por norma, na parte de enquadramento fazemos sempre essas questões. Primeiro, se querem contratar, depois, se está na perspectiva da empresa, abordar o mercado externo, ok? Porque isto são questões que nos ajudam logo a perceber se vale a pena a empresa direcionar-se para isto ou não, ok? Portanto, de uma forma geral, é mais ou menos isto que este incentivo apoia e uma nota importante lá está, é que ele é acumulável, por exemplo, com inovação ou com o empreendedorismo qualificado. Certo que para investimentos diferentes, porque o foco também é diferente, mas a empresa pode, por exemplo, candidatar-se ao mesmo tempo e aí até muitas vezes rentabiliza custos, porque estas candidaturas exigem sempre um estudo económico, está sempre a fazer previsões financeiras e muitas vezes ao pensar-se nisto como um todo, portanto, quer a parte operacional, quer a parte estratégica como um todo, fazemos um único estudo, ok? E isto, primeiro, é uma ferramenta muito boa de gestão para a empresa, porque estava a perceber se aquele investimento terá algum retorno financeiro e poupa-se dinheiro, porque em vez de fazer 2 estudos, faz apenas um, ok? Também aqui é uma rentabilização de custos. Muito bem. Entretanto, por favor, não se esqueçam de deixar aí uns coraçõezinhos, ok? Vamos lá ver como é que está aqui a votação para o mês que vem. Temos então... Continuamos com 7 votos. A abstenção continua muito grande. Por favor, votem aí. Tenha aí alguns um botãozinho para votar. 57% querem o apoio à contratação, 43% se vão criar uma empresa ou se trabalham como independente. Por favor, não se esqueçam de votar alguns por aí. Há um botãozinho para votar, para nós podermos decidir o que vamos fazer no próximo mês. Ora, então, agora vamos passar ao próximo ponto da agenda. Investigação e desenvolvimento empresarial. É isso? Exatamente, é isso mesmo. Então, o que é que este incentivo? Este incentivo não está, como eu disse ao início, ele ainda não está aberto, mas deverá estar para abrir. Portanto, não deve ser coisa que demora muito.
Pronto, este investigações em desenvolvimento empresarial, não vamos falar dele, porque também acaba por ser interessante, tendo em conta o tipo de despesas que podem aqui ser colocadas. Ou seja, enquanto que até agora estivemos a falar muito de despesas com ou contratação de serviços ou a própria estratégia da empresa, mas a nível de gastar dinheiro com o tipo de entidades, no investigações em desenvolvimento empresarial, o que é financiado é, por exemplo, é o tempo que a empresa tem os seus recursos humanos qualificados a investigar, a desenvolver algo novo. Ou seja, a empresa tem uma ideia de chegar a um protótipo, a um produto que até agora não é produzido no mercado, ok? Ou chegar a portanto, uma solução de software que até agora não existe, portanto, uma aplicação que ninguém até agora tem a funcionar. Portanto, e quando eu digo ninguém até agora, é mesmo importante referir isso, porque aqui estamos a falar sempre de uma inovação disruptiva, ou seja, é necessário fazer sempre um levantamento do estado da arte para perceber que aquilo que nós queremos fazer não vai colidir com nada que já exista. Ou, pelo menos, se for uma solução que já existe no mercado, temos que ser muito claros ao ponto de demonstrar em que é que isto vai trazer melhorias significativas à solução que já existe. Ok? Portanto, a inovação, o ideia empresarial tem logo este critério bem assente. Mas ainda existem muito tipo de projetos, costuma-se dizer que já está tudo inventado, mas não é bem assim. Porque às vezes é preciso fazer melhorias significativas em algumas coisas ou até juntar tecnologias diferentes para chegar a uma nova solução. Ok? E isso também é aqui aceito. Portanto, o que é que eles financiam? Financiam o tempo que os nossos recursos das empresas estão afetos a investigar, a descobrir algo novo, a fazer um levantamento de necessidades do mercado. Se eu precisar ter um laboratório, por exemplo, e preciso ter equipamentos, portanto, esse equipamento, o tempo que esses equipamentos estão afetos ao projeto, portanto, se o projeto durar, por exemplo, 2 anos, e esses 2 anos, portanto, a perda de valor que o equipamento tem durante esses 2 anos é tido como uma despesa para este tipo de projetos. As matérias-primas que eu tenho que adquirir para testes são aceitos para este projeto, ou seja, aqui é aquilo que a empresa gasta e muitas vezes são gastos valores avultados para se tentar chegar a uma solução. E a solução às vezes não é aquela que nós queremos, porque realmente se é tão incerto, não é? Se é algo que eu estou a investigar para perceber se consigo ou não, muitas vezes chega-se à solução, outras vezes não. É como tudo, não é? Portanto, pode acontecer isso. E nesse caso, portanto, as empresas muitas vezes até podem sentir-se, de certa forma, mais contidas nesse tipo de investimento, porque é um risco ter sempre esses recursos humanos afetos a isso. Neste ideia, o tempo que esses funcionários estão afetos à investigação pode então ser comparticipada, ok? E é comparticipada a uma taxa que pode ir até 70% a fundo perdido. Okay? Isto é bastante interessante, este incentivo. Não há tantos projetos que encaixem aqui, lá está, porque realmente tem que ser um desenvolvimento interno da empresa, uma investigação interna, mas a haver um projeto encaixar aqui é muito interessante na medida em que a empresa pode ter aqui visto compensado o tempo que realmente tem os seus recursos humanos ali só a descobrir algo que pode ser algo totalmente novo, ok? Portanto, isto, numa forma geral, estes incentivos tanto existem para projetos individuais, portanto, se for uma única empresa a candidatar-se, ou para projetos em copromoção, no caso das empresas se quererem aliar a uma outra empresa, ou, por exemplo, a uma universidade ou uma entidade do sistema não empresarial, do sistema de investigação e inovação. Ok? Muito bem, parece muito interessante. Eu decidi falar dele porque lá está, não há tantos projetos que encaixem assim, porque já não há tanta coisa que se possa investigar, ou pelo menos ainda há, mas as empresas não concretizam tanto como os outros, não é? Daquilo que nós temos visto a nível do mercado, mas não deixa de ser um apoio muito interessante. Portanto, a haver projetos é de aproveitar. Muito bem. Vamos ver como é que estão as eleições. Deixa-me antes esconder aqui o banner. Ora bem, estamos 50-50, meu Deus, vamos ter que fazer 2 horas de direto no próximo dia. Agora vamos ter que fazer 2 no mesmo dia. É 2, é um às 3 ou às 4. Continuem a votar, também já agora deixem comentários, estão muito caladinhos, deixem, se não tem nada a dizer, pelo menos deixem aí uns likes, uns coraçõezinhos, ok, por favor. Vamos então continuar. Só para eu saber que não estou a embalar ninguém. As pessoas continuam a ouvir. Pelo menos para sabermos que vocês estão aí efetivamente atentos a ver, porque espero bem que
Se calhar puseram o direto a funcionar e estão a ver a novela Escravizaura ou a Gabriela. Vamos então para o próximo ponto da agenda, que é o sistema de incentivos ao empreendedorismo e emprego. É isso? Não saltei? Não, é este é o S10E, Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego. Portanto, este é aquele que é, lá está, já é um bocadinho, os outros eram todos mais ou menos a mesma linha, 2 anos para executar, uma coisa, pronto, incentivos a fundo perdido, a nível nacional, tudo mais. Este S2E é um bocadinho diferente, é o mais recente, portanto, não existia em nenhum dos outros quadros comunitários, e mesmo neste só começou, o primeiro concurso foi em julho, terminou em julho do ano anterior, ou seja, portanto, e neste ele conta com um pouco mais de um ano de execução. A nível de decisões, de prática, também ainda está, portanto, atrasou um bocadinho, porque lá está, como documento totalmente novo, os próprios técnicos de análise ainda não tinham formação adequada, portanto, também demorou um bocadinho a nível de operacionalizar as coisas, mas agora, portanto, está bem, está a andar, está com um bom feedback, portanto, existe e está, pelo que vemos, para continuar pelo menos durante o próximo ano. Agora, diferenças deste S2E. Ele não funciona a nível nacional. Ok? Por exemplo, uma das questões mais importantes que temos que pensar quando queremos fazer um enquadramento no S2E é onde é que se localiza o meu projeto de investimento. Ou seja, não é a sede da empresa, não é se a empresa está sediada no Grande Porto ou na Grande Lisboa, é onde é que o que é que eu quero fazer, primeiro, não é? E onde é que isso vai ser feito. Porquê? Porque o S2E não é tão restrito a nível de despesas a englobar, porque ele quase que junta um bocadinho dos 3 primeiros que falámos, por exemplo, do inovação, do empreendedorismo, que são muito semelhantes, e do qualificação e internacionalização. Quase que faz aqui alberga um bocadinho de cada. E, por outro lado, lá está, não é a nível nacional. Portanto, a região em si é que dita quem é que é a entidade que está a gerir os fundos. E isso tem concurso ou não a decorrer. Por exemplo, e depois também é importante, além da localização, saber o montante de investimento. Portanto, o S2E tem aqui uma limitação condicionante, que é não aceita projetos acima de 235 mil euros de investimento. Ou seja, se eu tiver a passar um projeto para 500 mil euros ou mais, eu já sei automaticamente que não estou abrangido pelo S2E. E aqui não estamos a falar de financiamento, estamos a falar mesmo de total de investimento. O financiamento pode ir entre 30% a 60% do montante do investimento. Ou seja, dependendo da localização em que eu me encontro e do tipo de características que os avisos de concurso ditam, portanto, que dizem como é que os projetos são majorados, a minha taxa de apoio pode variar entre realmente os 30% e os 60%. Este incentivo é totalmente a fundo perdido. Portanto, aquilo que eu recebo, desde que eu cumpra com todos os critérios, não é, que me comprometo, não tenho que o devolver. Esta é outra grande importância do S2E. Neste momento, eles estão praticamente todos encerrados, a nível nacional. Salvo raras exceções, mas a ideia que temos é que a partir do próximo ano vão começar novamente a abrir. Portanto, eu digo todos porque lá está. Isto são capazes de estar 20, 30 concursos a decorrer ao mesmo tempo. Por exemplo, só para ter uma ideia, aqui na zona da Maia, se estivermos a falar de um projeto numa freguesia, por exemplo, chama Folgosa da Maia, aqui que é Conselho da Maia, se o projeto for até 100 mil euros, o projeto é apresentado a uma entidade mais pequena que é designada Litoral Rural, por exemplo. E aqui não tanto fazer publicidade a nenhuma entidade, porque elas são todas iguais, são todos organismos públicos, mas só para fazer perceber que a metodologia da SESEC é um bocadinho confusa a este nível. Se o projeto, na mesma localização, se for acima dos 100 mil euros, e sempre abaixo dos 235, ela já tem que se candidatar a outra entidade, que é a área metropolitana do Porto. Ou seja, há sempre que ter aqui estas duas vertentes em conta, a localização do projeto e o montante de investimento previsto. É nestas duas variáveis que nós conseguimos chegar à entidade que vai gerir o concurso. Depois de sabermos quem é que é essa entidade, é que vamos então ver se tem concursos abertos ou não tem, e tendo concursos abertos, quais é que são as regras a aplicar-se a esse concurso. No geral, há sempre um regulamento por trás, portanto, estas pequenas entidades fazem um aviso de concurso e têm autonomia para gerir algumas regras, mas é o regulamento geral que está por trás, e no início do ano que passou, com algumas alterações, que normais que vão sendo feitas, mas que já ditou as regras gerais, e é este que dita então
que a taxa de apoio pode ir entre os 30 e os 60 e que dita também as despesas que podem ser aqui inseridas. Estamos a falar, por exemplo, de obras de remodelação, de equipamentos, de equipamentos operacionais, máquinas ou informáticos, de softwares, de também participação em feiras no exterior, portanto, de investimentos com marketing, com economia digital. Portanto, aqui quase que fazemos um conjunto dos outros incentivos que podiam estar no inovação produtiva e no internacionalização, mas que aqui cabem num único projeto, lá está, um bocadinho mais pequeno, porque não pode passar os tais 235 mil euros. Uma grande novidade, uma grande diferença também desse sistema de incentivos ao empreendedorismo e ao emprego, e isto até foi uma das razões de existir deste incentivo, que era, nos outros, eu falei há bocadinho que o foco tinha que ser o mercado externo, portanto que as empresas tinham que ter como objetivo abordar o mercado externo. No SI2E isso já não é critério. Portanto, as empresas podem dizer que estão bem com o mercado nacional e que preferem continuar a trabalhar com o mercado nacional. E isto já não é um critério de desvalorização. E muitas vezes, portanto, isto não acontecia até meados do ano anterior, quando surgiu o SI2E. Portanto, boas empresas que só trabalhassem com o mercado nacional não tinham hipótese a nível de fundos comunitários. Portanto, com este SI2E, isso foi revertido. Portanto, há essa possibilidade, são incentivos um bocadinho distintos, já não é pensado a 24 meses, mas a 18. Portanto, são projetos, são investimentos que têm que ser pensados num espaço de 1 ano e meio, mas ainda assim não deixa de ser um incentivo bastante interessante. Paralelamente a este incentivo ao investimento que ele tem, também prevê um incentivo às contratações. Portanto, vai ser um dos temas que vai-se falar no próximo tema, não é? Se for contratação a ganhar, mas aqui este SI2E já pode ser mencionado porque realmente, desde que os funcionários que as empresas queiram contratar cumpram com determinados critérios, e também são só 3, por isso posso já dizer, que é, ou estão a criar o próprio emprego, ou estão a contratar jovens até 30 anos, inscritos no centro de emprego há pelo menos 2 meses, ou desempregados de longa duração. Portanto, se as empresas contratarem alguém nestas condições, podem também receber um apoio ao salário mensal dessas pessoas. E este apoio pode ir num espaço entre os 3 meses e os 18. Okay? E os 15, peço desculpa, ok? Portanto, é aqui o cenário possível. Portanto, aliado ao apoio e ao investimento, podem ter esta ajuda às contratações também de recursos humanos. Ok? Portanto, de uma forma geral, destes 5 nós selecionamos, as coisas funcionam mais ou menos desta forma. Portanto, existem outros, e se bem repararam, uma das possibilidades que pusemos na sondagem era apoio ao turismo, porque realmente o apoio ao turismo dão perfeitamente para outra temática, porque são imensos. São a fundo perdido, são linhas de crédito, portanto, é uma temática muito mais... merece alguma distinção, porque realmente tem aqui algumas condições mais específicas, mas também mais possibilidades de financiamento. Mas, portanto, destes, de uma forma geral, e daqueles que são mais transversais a todo tipo de atividades, achamos que são interessantes e que podem realmente aqui abrir algumas portas. Muito bem. Não sei se alguém quer aí manifestar-se, por favor, estão muito caladinhos, digam qualquer coisinha, que nós estamos aqui, parece que estamos aqui sozinhos a falar, eu e a Telma sozinhos. Ok, vamos ver como é que estão as votações para o próximo mês, a ver se... Não acredito. Então. Está empatado, exatamente. Por favor, votem para desempatar isto. Por favor. Votem, tenha aí alguns, um botãozinho do lado superior direito, um botãozinho para votar. Por favor, votem para desempatar, porque senão vamos ter que fazer 2 programas no próximo mês, seguidos, 5 horas em direto, a falar da contratação e de se devemos criar a própria empresa ou trabalhar como independentes. Por favor, votem, deixem aí os comentários, deixem coraçõezinhos, por favor, para nós sentirmos um calor de Natal, porque o Natal é a altura da solidariedade, apesar do Natal, como diz o ditado, é quando o homem quer. Por favor, exatamente. Deixem façam aí, perguntas. Façam perguntas, alguma dúvida que tenham, por favor. Entretanto, também não se esqueçam, amanhã às 7 da tarde, Masterclass BeLive. Vamos aqui ensinar como é que o BeLive funciona e, além disso, vamos dar 1 mês de teste com a ferramenta, ok? Estejam atentos. Já está publicado, agendado o direto, por favor, é só procurar aqui na minha página que encontrá-lo. Vamos ver se, entretanto, já houve desempate, por favor, digam qualquer coisa, votem,
Eu não acredito. Eu não acredito. Continuamos empatados. Continuamos empatados, deixa cá ver. Pois. Disseste que íamos estar 5 horas em direto, as pessoas querem. Querem 5 horas em direto. Não vamos empatar. Acho que é esse o problema. Vou votar também, já agora. Olha, se quiseres também podes votar. Exato, vamos ter nada a Vou dizer. pegar aqui nas minhas contas todas fantasma que tenho. Nas minhas contas fake. E vou começar a votar, por favor. Alto, já temos mais votos. Já temos mais votos. Atenção. Por favor, continuem a votar. Não sei se tu te lembras, Telma, havia um programa aqui há uns anos que era o Agora Escolha. Não, acho que não. Pensei que nos falado agora ou nunca. Não, era o Agora Escolha, que era um programa que havia o mesmo filme, tinha 2 finais, o A ou o B, e depois as pessoas durante um pouquinho tinham que escolher qual é que o final queriam. Isso agora acontece com as novelas. Segundo se fala, já se pode escolher a final das novelas e tudo. Muito bem. Só estamos a pedir que escolham o próximo direto. Pronto, já está aqui. Já está desempatado. Já temos aqui apoio à contratação com 73% e a criar a própria empresa ou trabalhar como independente 27%. Vamos esperar só mais um pouquinho. Não sei se vocês, entanto, têm aqui alguma dúvida, se conhecerem alguém que possa ter interesse. Este direto vai ficar aqui gravado. Por favor, partilhem com essas pessoas, identifiquem nos comentários, enviem por mensagem, partilhem a página, ponham um like na página. Não se esqueçam também de procurar a PSC Consulting e colocar lá um like. Um likezinho. Costumam publicar também conteúdos muito interessantes e costumam também ter algumas iniciativas que certamente que vos podem ser interessantes, ok? Vamos finalizar o que estiver agora, fechou, ok? Vamos ver o que é que vocês ditaram. Então, com larga maioria, 73% dos votos, apoios à contratação, vai ser o tema para o mês que vem. Agora vamos cá ver, a ver se desta vez não temos nenhum feriado ou coisa que o valha no mês de janeiro. Então, a partida será no dia 29 de janeiro, próximo direto, ok? A última terça-feira do mês de janeiro, ok? E então vamos falar de apoios à contratação. Pronto, Telma. Não sei se queres dar aí uma mensagem final a quem nos está a ver do outro lado, que hoje estavam muito silenciosos. Acho que é o frio. Pronto, eu ia deixar as pessoas à vontade. Estão a esfregar as mãos, não conseguem escrever. Estão a aquecer. Portanto, eu ia deixar as pessoas à vontade para se quiserem manifestar em off para o fazerem, porque estamos disponíveis para ter algum tipo de dúvidas que surjam, porque nós falamos inicial e claro que isto há sempre algum detalhe que merece ser explorado. Portanto, queria deixar desde já as pessoas à vontade para entrar em contato a fazerem, quer seja agora, quer seja depois de maturarem a ideia de pensarem no vosso projeto. Da nossa parte, estamos totalmente disponíveis para vos ajudar naquilo que for necessário. Ok, muito obrigado. Está bem? Pronto, obrigada, Mara. Um abraço e os desejos de umas boas festas aí para todos na PSC Consulting. Em breve vou-vos fazer aí uma visita, porque temos aí alguns assuntos pendentes. É sempre bem-vindo. Muito obrigado. A ver se me receberem com uma mesa como da última vez. Fantástico. Eu ia dizer isso, para prepararmos um lanchinho. Ok, perfeito. Agradeço imenso a vossa disponibilidade para colaborar neste projeto, que acredito que pode ser benéfico para todos. Para quem está do outro lado e hoje esteve muito caladinho, estão muito envergonhados, ainda estão a tempo de darem aqui uns coraçõezinhos, já agora, estejam à vontade. Ficam então convidados. Agradeço, como é evidente, o tempo que estiveram aqui a ver-nos. Espero que estes conteúdos sejam de utilidade para vocês, acredito que sim. Falou-se aqui em coisas muito interessantes
para 2019, que eu acredito que pode ser um ano muito interessante para o vosso negócio e a vossa empresa darem um saltinho qualitativo interessante e quantitativo também, também é sempre interessante. Também é sempre interessante. Não se esqueçam, então, amanhã vamos ter o direto, a Masterclass Be Live às 7 da tarde. Será um gosto contar convosco, apesar de que possivelmente vou fazer o direto em castelhano, por questões estratégicas minhas. De qualquer forma, se houver dúvidas, terei todo o gosto em esclarecê-las em português, apesar de que nós sabemos que os portugueses são muito bons em entender línguas de fora, por isso também quero acreditar que não será um grande problema. Ok? Exatamente. Se, entretanto, estiverem a assistir à gravação e houver alguma dúvida, estejam à vontade para contactar o Telmo ou então deixarem o comentário identificando a PSC Consulting para que alguém vos possa responder. Se não for alguém, eu encaminho a dúvida para quem da direito. Ok? Exatamente. Então, desejo-vos um bom resto de tarde. Voltamos amanhã, ok? E vejam, planifiquem bem 2019 para ver de que maneira é que podem terem uns incentivos ao investimento fortes. Até amanhã. É mesmo isso. Até amanhã. Obrigada, Mano. Até amanhã.